4 em Foco, falar de direito trabalhista. Você que está nos ouvindo, vamos com tipo de demissão, direitos trabalhistas, e está também à disposição o nosso WhatsApp 45-3565-1033. Você pode fazer sua pergunta tanto por texto como também por áudio. Se não quiser se identificar, doutora Tainá, também tudo bem, né? Tudo certo. Tudo bem, a gente responde também, né? E um abraço então ao seu esposo Lucas, grande Lucas, radialista, né? Poderia ser, né? Poderia ser. Podia ser um outro plano, um plano B, C, D, né? Perdendo dinheiro. Menino, fica à vontade aí, tá, Lucas? Tem cafezinho? Tem café? Toma café, Lucas? Não? Depois? Tá bem. Doutora Tainá, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Ademir? Bom dia a todos os ouvintes, tudo certo? Vamos lá, então, aqui para tirar algumas dúvidas, né, relacionadas a direito trabalhista, né, que é o mais comum, que é a rescisão de contrato de trabalho em si. Então, quais são, doutora Tainá, as principais formas de terminar ou encerrar um contrato de trabalho? Nós temos algumas situações para encerrar o contrato de trabalho, dentre elas tem a demissão sem justa causa, né, a demissão a pedido do empregado, a demissão por justa causa, a rescisão por acordo, temos também a rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa aí, ela é quando o empregador comete uma falta grave. Tem algumas situações também relacionadas ao contrato por prazo determinado que tem que ser analisadas, por isso que sempre é interessante analisar cada tipo de rescisão para saber exatamente cada verba que vai entrar na modalidade. A gente pensa que só o empregado comete infração gravíssima, o empregador não, mas também, empregador né? Também. Também. Doutora Tainá, quais direitos o trabalhador recebe quando é demitido sem justa causa? Na demissão sem justa causa é a mais vantajosa, né? O funcionário ele vai receber o saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, as férias proporcionais e vencidas acrescidas de 1/3, e ele também vai ter direito à liberação do FGTS, acréscimo da multa de 40% e a liberação das guias do seguro-desemprego. Muito bem. Esqueci de perguntar seu sobrenome. Agora é Lago, né? É Tainá Lago, Caroline doutora. da Silva Lago. Tainá Lago, pelo esposo e de casa? Silva. Silva. Lá de Matelândia? Lá de Matelândia. Está todo mundo nos ouvindo lá? Acredito que passou sim. O arquivo lá? Ó, gente, vamos lá nos acompanhar. Doutora Tainá, como funciona o aviso prévio? O aviso prévio é a comunicação antecipada que um contrato está sendo finalizado. Nessa situação, ele pode acontecer quando o funcionário ele continua trabalhando até a finalização desse período. Quando a empresa que dispensa o funcionário, o funcionário ele terá direito à redução da carga horária, né, em 2 horas ou 7 dias corridos até o final desse período, mas sem prejuízo do saldo de salário. Caso seja o funcionário que peça essa demissão, aí ele pode também optar ou não por cumprir, né? Se a empresa decidir que não precisa que um funcionário cumpra o aviso prévio, ele é indenizado automaticamente. Nessa situação, nós temos o principal, são 30 dias de aviso prévio, mas ele pode aumentar conforme o tempo de serviço, chegando ao máximo de 90 dias. Uhum. Quais direitos o trabalhador recebe quando pede uma demissão? Quando pede uma demissão, o trabalhador ele tem direito ao saldo de salário, ao 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3. E nesse caso, ele não terá direito à liberação do fundo de garantia, né? Nem multa em cima desse valor, e também não é liberado as guias do seguro-desemprego. Então, nesse caso, é importante que o funcionário ele tenha consciência e liberdade da decisão que ele está tomando, e a gente sempre recomenda que seja formalizado por escrito o pedido de demissão, colocando exatamente o dia que está começando a contar o pedido de desligamento, né? E como ele vai cumprir esse aviso prévio. A doutora Tainá falou algo muito interessante que eu comentei com os alunos ontem de noite.
quando você for fazer qualquer coisa, que é algo formal, que o Lucas trabalha em questão administrativa, que você está pedindo algo a alguém, a alguma autoridade, a algum diretor, sempre escreva, né? Tá aqui, protocolo, entregue, porque há uns anos atrás, né, era o tal do bigode que valia, né? Eu não tenho esse negócio, eu falei, tá falado, né? É sempre uma garantia a mais. A né? melhor opção é formalizar opção, por né? escrito. É verdade. Podemos ter uma pergunta? Podemos. Vamos ouvir o ouvinte. Bom dia, doutora Tainá. Gostaria de saber, eu trabalho numa empresa terceirizada. Nosso pagamento, já temos 2 meses que estamos trabalhando. Todos os 2 meses o salário vem depois de 4 dias, 5 dias, nunca vem no 5º dia útil. Eu gostaria de saber se é lei, se está certo. Obrigada se for atendida. Muito bem, obrigado pela pergunta. Bom dia. Então, nessa situação, está incorreto, né? O pagamento do salário fora do período, ele entra numa situação de rescisão indireta, que é a situação quando a empresa comete uma falta, né? Que aí a gente pode aplicar a justa causa da empresa. Mas claro que ela tem requisitos específicos e todo caso ele deve ser analisado com calma para que não seja tomada nenhuma decisão antecipada, né? E aí, vamos pensar em algo assim, doutora Tainá. Entra uma questão muito interessante na relação empregado e empregador, ou empresa. A questão do constrangimento, né? Uhum. Eu vou entrar com um pedido solicitando que seja feito no dia tal. Aí o empregador vê lá, danadinho. Como é que... é complicado isso aí, né? É bem complicado, porque assim, a gente sabe que quem tem mais poder, né, dentro dessa relação é a empresa. E independente, né, a gente sabe que possuímos muitas empresas sérias que seguem a legislação e também possuímos muitos funcionários que não seguem, né? Nós temos as duas situações, né? Então sempre é importante analisar com calma. Às vezes o funcionário se sente um pouco coagido, com medo de comunicar à empresa. Por isso que é interessante ele primeiro buscar uma orientação de um advogado que ele tenha confiança, para ele saber quais são as medidas para ele tomar sem sair também tão coagido da situação, né? Sem passar por uma situação tão chata, né? Em relação à finalização, às vezes, de um contrato de trabalho. Não chegar já batendo na mesa. Isso, é importante. Doutora Tainá, a empresa pode obrigar o empregado a pedir demissão? Não, de maneira alguma. Inclusive, se a empresa coagir o funcionário, ameaçar, pressionar para que ele assine um pedido de demissão, o funcionário ele pode solicitar a anulação, né, perante a Justiça do Trabalho, desde que ele comprove que ele foi coagido. Então, se acontecer e ficar comprovada essa situação, pode ocorrer a reversão, em vez de um pedido de demissão, se torna uma demissão sem justa causa e ele recebe as diferenças das verbas. Certo. Como é que funciona a rescisão por acordo entre a empresa e o trabalhador? Essa rescisão é uma modalidade muito interessante, porque às vezes o funcionário quer sair da empresa e a empresa também quer dispensar ele, né? Então eles entram em comum acordo. E o que acontece? Nessa situação, o empregado ele vai receber o saldo de salário, o 13º proporcional, né? Férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, mas muda um pouco em relação ao aviso, que ele vai receber somente metade. O FGTS, por exemplo, ele só vai poder sacar 80% e a multa se torna 20% em vez de 40%. E nessa situação também o que muda é que o funcionário não vai ter direito à liberação das guias do seguro-desemprego. Então, quando o funcionário às vezes quer sair, mas quer ficar, porque não tem uma previsão de um outro emprego, talvez essa não é a melhor modalidade, né? Seguro-desemprego continua valendo 4 parcelas ou 6? Se eu não me engano, 5. Sempre analisado sim. Conforme o tempo de contribuição, né? O tempo de contrato. Sim. Estamos conversando com a doutora Tainá, advogada, falando sobre tipos de demissão e também direitos trabalhistas. Em que situações, doutora Tainá, o empregado pode ser demitido por justa causa?
Então, a demissão por justa causa do empregado, ela é quando o funcionário ele tem um ato, né, que é considerado grave, e ele faz com que se torne inviável manter aquele contrato de trabalho. A legislação, ela prevê algumas situações, por exemplo, a desonestidade, a desídia, o abandono de emprego, a embriaguez habitual ou em serviço, ofensas físicas, verbais, né? Tem algumas outras situações que causam essa justa causa. Nessa situação, é importante que a empresa tenha todos os elementos que comprovem a justa causa, para que depois ela não seja discutida, né, na Justiça do Trabalho, porque não é apenas um desentendimento que vai causar uma justa causa, né? Sempre tem que ser analisada corretamente. Pedir aumento de salário da justa causa? Não. Doutora Tainá, quais direitos permanecem na demissão por justa causa? Na justa causa, o funcionário ele vai ter direito somente ao saldo de salário e às férias vencidas acrescidas de 1/3. Ou seja, ele vai perder o direito ao aviso prévio, 13º proporcional, as férias proporcionais, né? Ele não vai poder sacar fundo de garantia, não vai ter a multa e também não vai ter o seguro. Como é a medida, a rescisão mais grave, é sempre importante analisar como ela foi realizada, essa demissão por justa causa, e caso o empregado entenda que existe uma irregularidade e ele possa comprovar que ela foi tomada de uma maneira irregular, é possível ajuizar uma ação, né, com a Justiça do Trabalho para poder reverter essa demissão por justa causa para demissão sem justa causa. Uhum. E o que é a rescisão indireta do contrato de trabalho? A rescisão indireta é exatamente o caso da ouvinte, né? É quando a empresa ela comete uma falta, ou seja, é a justa causa. É como se eu estivesse demitindo o meu empregador. Então, nesse caso, quando a empresa atrasa salário, quando a empresa não paga fundo de garantia, trata com rigor excessivo, né, questões de assédio moral, sexual, que infelizmente acontece muito, pode gerar uma rescisão indireta. As verbas da rescisão indireta, elas vão ser as mesmas da demissão sem justa causa, daí nesse caso. Mas, claro, não basta que o funcionário somente entregue uma carta para a empresa pedindo essa rescisão indireta e ache que o contrato está finalizado. Precisa juntar todas as provas de que isso está acontecendo, né, essas faltas da empresa, e formalizar perante a Justiça do Trabalho. Depois de reconhecida, aí sim é dado continuidade para a finalização da rescisão. Posso sair um pouco do script aqui? Pode. Recentemente foi acordada uma lei trabalhista, acho que é a lei trabalhista, bom, enfim, se me corrija depois, quanto à questão da saúde mental do trabalhador. Saúde mental do trabalhador. Já está se percebendo alguma mudança nesse sentido? Já está havendo algumas questões judiciais nesse sentido? Sim, também? Agora me foge o número da NR que foi implementada. Na NR1? NR1, Isso. Exatamente. O que acontece, né? Nós estamos numa época que as pessoas estão tendo muitos problemas relacionados à saúde mental, né? Muitos casos de burnout, né? Pelo rigor excessivo, muitas vezes, pode ser, né? E a gente vê já bastante casos de pessoas que fazem acompanhamento psiquiátrico, que passaram a tomar remédio por conta daquela pressão que ela sofre no trabalho. E a gente já vê que foi determinado, inclusive, né, pela NR1, cursos para as empresas, para que todos saibam como deve ser tomadas as decisões com a maior cautela possível, né, para que também não cause nenhum prejuízo, tanto para a empresa quanto para o empregado. É uma lei que veio não para punir, né? Não, mas ela veio... Pensa, você tem um empregado que está bem emocionalmente, está bem fisicamente, ele vai render muito mais, os dois lados ganham. Com certeza, tanto que daí a empresa também vai querer que ele, porque obviamente a empresa também, ela quer resultados, né? Ela precisa de resultados, e funcionário que rende e passa a ter problemas, né, mentais, né, de saúde psicológica, ele vai parar de ser aquele bom funcionário. Então, é bom ter esse cuidado para que a empresa possa manter ele sempre ativo e trazendo os resultados que ela espera. Verdade. Doutora Tainá, quais direitos são recebidos... Não, isso que foi, né?
quando a rescisão indireta... não, né? Não, essa não foi. Quando a rescisão indireta é reconhecida, assim. Na rescisão indireta, quando ela é reconhecida pela Justiça do Trabalho, é a mesma situação de uma demissão sem justa causa. Tem os mesmos direitos: o saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais e vencidas acrescida de 1/3, liberação das guias do seguro, fundo de garantia e a multa dos 40%. É a mesma situação, mas claro, ela precisa ser reconhecida primeiro. Quais direitos são pagos no término normal de um contrato de experiência? No contrato de experiência, ele também é conhecido como contrato por prazo determinado, né? Muitas pessoas entendem como aquele de 45, podendo ser prorrogado por mais 45. Vai ter direito ao saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional, e o funcionário vai poder receber o saldo do fundo de garantia. Nessa situação, como ele tem um prazo para finalizar, não tem a multa dos 40%, porque a multa é como se fosse uma indenização, né? Quando o funcionário é demitido. Legal. O que acontece, doutora Tainá? Eu tô meio perdido aqui, né? Acho que essa letrinha pequenininha aqui que eu andei com eu preciso de uma lupa aqui, rapaz, ó. Doutora Tainá, quais direitos são pagos? Foi isso que nós fizemos, né? Pula. O que acontece, viu? Quem tá mais nervoso sou eu. Ó. O que acontece quando o contrato de experiência é encerrado antes da data prevista? Quando o contrato ele é finalizado antes da data prevista, por exemplo, pela empresa, o funcionário ele terá direito ao saldo de salário, né? Ao 13º proporcional, férias proporcionais, o FGTS e também a multa de 40%. Em regra, ele também tem direito a uma indenização de metade do valor do período que ainda faltava cumprir do contrato. Tá? Nessa situação, só tem aviso prévio se constar uma cláusula no contrato que as duas partes podem rescindir a qualquer momento, senão não tem, né? Inclusive, o contrato de experiência, ele não dá direito, quando ele finaliza no tempo normal, ou seja por prazo ou antes, né? Ele não gera direito ao seguro-desemprego, ele não libera as guias do seguro, mas ele conta, né, para caso um próximo emprego seja demitido sem justa causa, ele vai computar aquele período para o direito do seguro-desemprego. 11h54, estamos conversando com a advogada doutora Tainá Lago a respeito da questão trabalhista, né? Tipos de demissão, os direitos trabalhistas. Mais uns 5 minutinhos, se você tiver alguma pergunta, mande no nosso WhatsApp. Doutora Tainá, um empregado que possui estabilidade, pode ser demitido? Não, nós temos algumas situações de alguns empregados que possuem estabilidade, né? Que são as gestantes, por exemplo, os funcionários que sofrem acidente de trabalho e alguns integrantes da CIPA. Claro que temos que analisar, né? Que eles têm que preencher alguns requisitos dentro da sua modalidade. Se a empresa ela demite esse funcionário sem justa causa, ele pode solicitar a reintegração ou o pagamento, né, uma indenização por esse período da estabilidade que faltava cumprir. Mas, né, isso não impede que a empresa demita ele por justa causa, obviamente, se ele tiver cometido alguma falta grave. E qual que é a diferença aí? Estamos falando da empresa particular, né, do funcionário de estabilidade. Qual que é a diferença dessa situação para uma empresa pública do funcionário com estabilidade? A empresa pública, a gente sempre tem que cuidar a situação também que geralmente tem um estatuto próprio, né? Por exemplo, a prefeitura, ela tem o seu estatuto, ela não é regida pela CLT. Então, sempre a gente tem que analisar dentro do estatuto de cada empresa, né? Seja pública ou privada. Mas a estabilidade também tem que ser mantida e tem que ser respeitada. Para terminar, em quanto tempo a empresa deve pagar a rescisão?
Isso é bem importante. A rescisão, ela deve ser paga e também entregue a documentação, né? Seja as guias do seguro-desemprego, a guia para liberação do fundo de garantia, se o funcionário tem direito, no prazo de 10 dias corridos da finalização do contrato, né? Então, sempre quando o funcionário recebe essa documentação, é importante que ele analise para verificar se as datas estão corretas, né? Da entrada, da saída, se o tipo de desligamento está correto, se as verbas estão todas ali dentro, né, dispostas no documento. E caso a empresa realize o pagamento atrasado, ela pode ser penalizada com uma multa equivalente ao valor de um salário a ser pago para o funcionário. Essa multa ela só não é cobrada se o funcionário der causa a esse atraso. Por exemplo, a empresa liga e fala, olha, dia 10 você vem aqui para a gente entregar e finalizar sua rescisão. E o funcionário não aparece e extrapola o prazo dos 10 dias, então aí não é culpa da empresa e sim do funcionário, né? Então não tem essa multa nesse caso. Muito bem, conversamos com a doutora Tainá, falando a respeito de tipos de demissão, também direitos trabalhistas, né? Foi muito esclarecedor, né? Essas questões que envolvem a vida nossa do dia a dia, a questão trabalhista. Doutora Tainá, muito obrigado pela participação, bom final de semana, bom trabalho. Muito obrigada, agradeço a todos que ouviram. É sempre importante a gente tirar todas as dúvidas, né? Como eu falei no início, é importante que o funcionário, antes de tomar qualquer atitude, ou até mesmo uma empresa, busque uma orientação para que ele tome a melhor decisão, né? E não seja prejudicado no futuro. É verdade. Lucas, valeu, bom final de semana. 11h58, o amigo Valdir está pronto com o Informativo Lar. E depois do meio-dia nós temos a Tainá, de Reset Pilates. E também temos o Felipe, que vai nos trazer aí alguns assuntos referentes ao comportamento humano. Rádio Jornal FM.